Muito bom dia! E hoje falaremos sobre você precisa ser curiosa. Eu e as minhas bolsinhas de cansaço pós-festa de mamãe, estamos aqui, ainda tô com meu cafezinho na mão. Vamos conversar hoje um pouquinho, começando o dia, entendendo o porquê eu preciso ser curiosa, como me manter curiosa. Quando a gente está curiosa, a gente se mantém interessada pela vida. É inclusive uma excelente ferramenta para você se manter atento ao que você está vendo, a um filme que você está vendo, um livro que você está lendo. Tá sempre numa postura como se você estivesse procurando alguma coisa. Isso me lembra muito os olhos de criança. Enquanto eu vou esperando vocês chegarem, vou fechando ali a minha cortina para melhorar um pouco a claridade. E vou botar meu incensinho aqui para dentro. Os olhos são a janela da nossa alma, que eu nunca mantenha eles fechadinhos de buscar o que nutre a gente. Eu vou enviar essa live aqui para algumas pessoas, já que eu comecei um cadinho atrasada. Fiquei na esbórnia em casa, jantar com a família. Fortuny, Bianca, mandando pra todo mundo que tá aqui com a gente todo dia de manhã. Catarina, Thay. Quem mais? Carla. Miriam. Denise. Enviado com sucesso. Então vamos começando mais uma manhã e vamos falar do olhar, o olhar curioso. Tem um livro, isso aqui que eu vou falar, cadê esse livro? Tá ali em cima, O Mundo de Sofia. Eu nunca nem acabei de ler, mas tem uma parte que eu nunca esqueci, que eu sempre falo dela, porque isso ficou muito assim na minha cabeça. Tem uma hora que fala que a gente precisa estar sempre curioso pelas coisas e que as crianças, minha internet não está carregando. Fecha e tenta entrar de novo, Berenice. Será que é a minha? Eu não sei, eu ando bem tensa com isso da internet aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver se funciona. Parece que tá indo bem até o momento, não sei. Deixa eu entrar aqui no meu... Vou entrar aqui pelo computador para ver se eu mesma estou... Será que eu consigo fazer isso? Vou ver como tá aqui. Bom dia, Marcela. Me conta se minha internet está boa. Preciso deste feedback. Fale para mim, por favor, para eu começar. Tô aqui assim, ó, na postura do corredor para lançar, para sair na corrida. Me conta se tá funcionando. Que aí eu vou embora e começo. Até porque hoje é muito rapidinho. Hoje são 15 minutos. Tem esse delay, né? Até a resposta voltar. E tô no aeroporto. Mas, amiga, fala se a internet aqui tá funcionando. Se você tá me vendo, se tá travando a minha voz. O som tá saindo. Agora eu não sei se és tu ou se sou eu. Que o ó, né?
Boa viagem, Marcela. Tá. O som tá saindo. Tá. Beleza, então eu começarei. Voltando, tem essa passagem do livro que tem uma criancinha no carrinho. E aí a criancinha tá indo na rua e é a primeira vez ela vê passar um pombo. E aí ela fala assim: nossa, mãe, olha só, olha o pombo. Aí a mãe: isso, filho, é o pombo. E aí passou. No outro dia, a criancinha: mãe, olha, um pombo. É a mãe: é, meu filho, é o pombo, que lindo. Aí na terceira vez: mãe, olha o pombo. E a criança tá ali na mesma alegria, na mesma pegada. E a mãe: é, filho, legal, é o pombo. Na quarta vez: olha, mãe, o pombo. É, filho, é o pombo, tá bom. Não, já tô indo. Da outra vez: olha, mãe, o pombo, olha, ele voa, olha que incrível, olha só o que ele come, como ele anda. E a mãe: ai, meu filho, é só um pombo. E se você reparar, isso vai acontecendo com a gente em tudo que a gente vê. A gente vai se desencantando. E é muito curioso, né? Porque enquanto criança a gente supostamente tem menos conexões para fazer com as informações, a gente tem menos noção da profundidade das coisas para uma situação, para olhar, para pensar e tal. A gente adulto, vendo esse ponto, a gente podia, esse pombo, a gente podia se encantar com tantas coisas, né? Com a complexidade do voo, com tudo. Só que a gente vai perdendo essa habilidade de se encantar com as coisas. E qual é o problema disso? O problema disso é que a gente vai se desencantando com tudo mesmo. Tudo é só mais uma coisa. O seu café da manhã é só: hi, good morning, here's good morning, I don't know where are you. Com o tempo a gente se desencanta com o café da manhã, a gente vai se desencantando com o dia, com uma coisa que às vezes foi difícil aprender para fazer, depois a gente já sei, fica só normal. E eu sinto que quando a gente vai desencantando, a gente não degusta mais tanto as coisas. Eu prefiro ver como se a vida fosse a minha comida favorita, que eu não enjoo dela. E que não importa se é bom ou ruim, sair desse lugar do bom e do ruim. Quando me pedem para escolher assim: o que você gosta mais, doce ou salgado? Brother, doce ou salgado são coisas diferentes. Doce ou salgado são coisas diferentes. Elas são o que elas são, a gente não precisa julgar, mas a nossa cabeça, ela funciona todo num esqueminha que eu preciso enfiando as coisas na gavetinha. Bom dia, Fortuné. Que eu preciso enfiando cada coisinha nas gavetinhas, para elas terem sentido. E aí eu vou dar um exemplo prático para vocês da complexidade disso que eu tive ontem, que eu dei risada de mim mesma. Eu já falei aqui dos processos de aprendizagem, que cada informaçãozinha nova que chega, ela já encontra uma parede de tijolo, que cada informação é um tijolinho novo, que aí ela chega aqui, ela fica ali em cima da parede e tal. A partir do momento que eu coloco o conhecimento em prática, ele vira sabedoria. E esse bloquinho é como se eu passasse o cimento ali, ele se sedimentasse. E assim a gente vai como se fosse instalando drives na nossa cabeça. Você tem o seu computador aí, ele tem um drive que roda, e se eu preciso conectar com outro tipo de equipamento, realizar uma outra coisa, eu tenho que estar com um drive adequado para aquilo. Faz sentido? Eu tenho a minha impressora, ela tem que estar com um CDzinho lá de instalação dela compatível com aquilo. E na nossa vida a gente está precisando mudar muitos drives para eles fazerem sentido, para a gente conseguir fazer essa impressora funcionar. E aí eu vou mostrar como a gente tem
tantos drives instalados na nossa cabeça que a gente nem nota. Ontem foi o aniversário da minha mãe e a gente estava resolvemos fazer um jantar árabe, né? Porque a família da parte do meu pai é toda libanesa, então ele é o senhor do quibe e tal. E aí o arroz com lentilha que eu amo e a gente foi fazer, só que tem, não sei se vocês já comeram, tem aquela cebola caramelizada assim que a gente bota por cima, isso eu não faço bem. E aí nunca parei pra aprender também, minha prima arrasa. Eu liguei pra ela e falei assim, Lua, você pode fazer? Ela, não tô em casa, mas se você pode ir adiantando as coisas, aí quando chegar eu termino. Eu falei, beleza. Aí ela falou assim pra mim, geralmente quando eu faço em casa, eu deixo dormir a cebola no sal de um dia pro outro. Mas se você botar agora, ainda dá tempo. Aí fui eu correndo, falei, mãe, você vai usar quantas cebolas? Quantas eu posso usar? Cortei as cebolas, botei na bacia, enchi de água, botei sal. Fui lá toda orgulhosa, assim, né? Tirei a foto. Aqui, prima, feito. Aí ela, Nath, tirar a água, não tem água. Aí eu fiquei assim, não tem água? Aí eu olhei, fui lá, corri, fui consertar. Primeiro fui consertar, né? Depois eu fui tentar, parei assim, observei. Da onde veio? Voltei nas mensagens do WhatsApp, né? Porque a primeira coisa foi assim, eu estava errada, gente, como pode? Da onde que eu tirei que a cebola tinha que estar dentro da água? Aí eu fui ver a parte que ela falou, que ela deixa a cebola dormir de um dia para o outro no sal. Brother, em nenhum momento ela me falou que era na água, mas o que acontece? Todas as experiências que eu tenho de deixar uma coisa dormindo de um dia para o outro é dentro d'água. Ela nem precisou me falar que era dentro d'água, mas eu já botei. Porque eu já tenho instalado esse drive que tudo que fica de um dia para o outro é dentro d'água. Quando eu fazia grão de bico, quando, sei lá, vou fazer um bolo, vou substituir o ovo pela chia, tudo tinha que deixar dentro d'água. E aí, automaticamente, a minha cabeça já resolveu aquela questão botando dentro d'água. Tá, e o que tem isso? Isso é só um exemplo de drives instalados, de situações que já faz ali completamente no automático e você nem nota. Isso é ruim, isso é péssimo? Não, isso não é ruim, isso não é péssimo. A questão é você ter instalado os drives que são funcionais para você. Por exemplo, eu gosto muito quando eu tenho uns drives instalados que funcionam para mim. Por exemplo, eu fiz um processo de muitos anos eu queria ser mais organizada, de organizar as coisas. Aí eu fiz um curso. Tudo que eu quero aprender, eu encontro alguém que já foi naquela trilha, que já sabe o que está fazendo, e aí eu aprendo com aquela pessoa. Ponto. Tudo, qualquer coisa que eu for fazer na minha vida, eu já entendi, eu já aprendi o aprender, eu já sei que assim funciona para mim. Então, eu fiz um curso de organização. E aí uma parte incrível que eu aprendi foi que ela falou assim, a organização tem que funcionar para você, e tinha uma coisa que é cada coisa tem as suas casinhas. E isso eu já sou assim, gente, eu tenho uma bolsinha para tudo, ó. Eu tenho a bolsinha dos cabos que eu mais uso, eu tenho a bolsinha das minhas coisas de oração que eu escrevo, que tem livrinho, enfim, tudo meu tem bolsinha, que é uma outra bolsinha. Essa bolsinha aqui, tipo a bolsinha do óculos, com o negocinho que limpa o óculos, o paninho que limpa o óculos. Mas o pulo do gato desse negócio de organização era que as coisas têm que estar funcionais e as casinhas arrumadas. Aí ela falou assim, por exemplo, se você toma um remédio pela manhã, onde é que vai ficar esse remédio? Esse remédio ele vai ficar na sua caixa de remédio, tipo no seu banheiro? Não, se você toma esse remédio todo dia de manhã, onde que pode estar esse remédio? Ali no seu cantinho do café da manhã. Assim é um pouco a sua cabeça. Por que eu tô falando isso? Eu entrei num ritmo de ter as coisas de um jeito que fazem sentido para funcionar para minha vida, que eu adoro quando a minha cabeça, mesmo quando eu tô no automático, na pressa, vivendo, a minha cabeça se organiza assim. Outro dia eu tava procurando, eu não sabia, eu fiz as malas, né? Arrumei as malas e aí na correria de me arrumar para sair pro curso, eu falei assim, cara, eu peguei a meia e eu falei assim, onde é que tá a meia? Onde é que eu falei, onde é que eu botei essa meia? Aí eu parei e pensei, cara, a meia, se não tá junto com as outras meias na partezinha das meias da mala,
que estar junto com o tênis que eu vou usar, sabe? Aí fui lá, tava lá, eu dei uma risadinha. Eu falei assim, caraca, cabeça, mandou muito bem. É um exemplo muito idiota, mas que eu acho que deixa bem claro que já tem sua cabeça, ela tá trabalhando o tempo inteiro. Você estando presente, consciente, atenta ou não. Então que a gente instale esses drives pra gente. Faz sentido, sim ou não? O próximo drive que eu vou falar pra gente tentar instalar agora nesse momento é pra gente entender que a gente aprende o tempo inteiro, o tempo todo e com todo mundo. Pra gente não rotular e pra gente se conectar, estar curioso em relação ao outro. Esse olhar curioso, ele me faz ir esmiuçando, e esse olhar ele pode estar adestrado para eu buscar o que conecta e não o que me desconecta. Esse olhar de buscar o que eu tenho em comum com o outro, ele é muito funcional para a nossa vida. Um, para a gente sempre caminhar junto com todo mundo, e outro para a gente se manter aprendendo. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Cadê? Não reparem a bagunça. Eu sempre fico perdida como virar a câmera aqui. Ah, acho que eu achei. Eu tenho esses livros, e aí eu tenho desde Bhagavad Gita, que eu conheci há muito pouco tempo, quando eu estava na Índia fazendo a minha formação. Tem esse aqui, Vida Feliz, que eu não sei se é correto falar, mas enfim, é um livro mais de mensagens espíritas. Tem esse aqui, que são as 365 bênçãos, são mensagens diárias da Bíblia. Esse aqui é o livro da Terceira Visão, que fala lá do Tibete e tal. E, enfim, por que eu mostrei isso aqui? Desde quando eu comecei a estar sempre com pessoas de outras religiões, ou até de visitar vários lugares diferentes, eu sempre fui com um lugar de fazer a conexão, porque eu entendo que é fazendo conexão que eu aprendo. Então a primeira coisa que eu fazia era ver como se fosse, sabe, o cabo que tem que ter a conexão certa. Então eu busco me conectar, eu sempre busco o que tem de semelhante ali para eu me conectar. E uma coisa incrível que eu descobri é que em todas as religiões você tem coisas em comum, assim. Não com o mesmo nome, mas sei lá, a Páscoa que a gente tem, né, aqui. Se você for olhar, tem algum momento em qualquer outra religião que tem alguma coisa que é parecida. E no final das contas, o fruto que se espera, ele visa o testemunho daquela coisa. O final das contas é sempre o amor. O final das contas é sempre o bem. Entende? Então não importa muito como tá, como eu me conecto. E aí todas as vezes que você tiver com uma pessoa, pra gente buscar se conectar e estar à disposição daquela pessoa, tá? Tem uma outra história que pra mim, assim, eu gosto quando as coisas acontecem na prática, quando eu coloco meu próprio conhecimento na prática. Eu, quando fui trabalhar no Catar, eu tava muito receosa, porque eu ia ter as saídas, né, perto do público, e eu ia estar de palhaço, era improvisação, e eu já tive muitas experiências que o que funciona de cômico, né, de comédia, de humor aqui no Brasil, não funciona na Europa, por exemplo. A gente aqui tem uma coisa muito mais escrachada, muito mais expansiva. Na Europa eu sinto que eles são mais limpos, é uma coisa mais sutilzinha. E muitas vezes até o que eles acham engraçado, tipo, a gente não acha, sabe? E aí eu falei assim, cara, eu tô no Oriente Médio, como que vai ser isso aqui? Será que vai funcionar as coisas que eu sei? Como que vai ser isso? E aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei um óculos, tava de civil, normal. Peguei um óculos assim, bem escalafobético. Botei ele. Vocês querem ver esse óculos, gente? Eu vou pegar esse óculos. Será que eu pego ele fácil? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tenho a minha parte de todos os óculos, só que como eu não uso muito ele, eu não sei em que bolsinha ele... Ah, foi o primeiro, gente. Que maravilhoso.
Foi o primeiro óculos. Olhem esse óculos. Chamativo bastante pra vocês, gente? Isso aqui era meu óculos normal, tá? Eu usava esse óculos, tipo, na vida. Imagino quem tá chegando agora e tá vendo este ser humano com óculos desse às 7h30 da manhã. Mas, enfim, eu peguei esses óculos e falei assim, vou andar nesse shopping e vou estar perto das pessoas e vou observar a reação delas. Andando. E aí já era uma coisa pra mim, né? Aqueles homens todos de branco, as mulheres todas de preto, mostrando só os olhinhos, a grande maioria e tal. E eu conseguia ver um super sorriso através dos olhos de todas elas. Algumas vieram falar comigo. Nossa, que óculos lindo! As crianças curtiam o óculos, todo mundo. Eu falei assim, cara, se eu tô assim, de civil, só com óculos, e as pessoas estão curtindo, elas estão gostando, vai funcionar. Porque o riso é o riso. Sabe? A energia da coisa, a frequência da coisa vai funcionar e não deu outra. A primeira intervenção que a gente fez no meio da galera foi um negócio que a gente não conseguia nem sair, assim, as pessoas queriam pegar na gente, e eu tinha ido pro Catar com aquela ideia de que não encosta, e de fato você não vai chegar encostando ninguém, mas assim, mas eles puxavam pra te abraçar, sabe, pra tirar foto, era um negócio de louco. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque, gente, quando a gente vai na nossa essência ali, tudo conecta, todo mundo sente fome, não importa. Todo mundo sente sono, todo mundo fica triste, todo mundo sorri. Quando a gente busca ir lá na essência das coisas, nós somos todos iguais. Então, se eu me ater a isso, eu sempre me conecto. Sempre. Sabe? E aí ontem eu entrei num assunto da nossa disponibilidade com o outro, a velocidade, o não perder tempo também, a gente descobrir o que funciona e o que não está funcionando para ganhar tempo. E nesse lugar do ganhar tempo e do se conectar, tem 3 perguntas que facilitam muito a nossa vida. Quando eu conheço alguém, uma primeira coisa, é interessante que eu esteja no ambiente que eu quero, onde as pessoas estão ali no mesmo rumo. Então, sempre que eu conhecer alguém, eu busco esse ponto em comum. Todo mundo, você vai ter um ponto em comum com todo mundo. Por isso eu investi bastante tempo em te explicar isso, que na essência tem a conexão natural. Quando a gente quer e quando a gente está com um olharzinho adestrado para isso. Um olharzinho encantado do novo. Não pode ser só mais uma pessoa, não pode ser só mais uma coisa. As coisas não podem ser só mais alguma coisa. Tem que ser a menininha olhando pro pombo. Uau, olha o pombo, para cada pessoa que eu encontro. A segunda coisa, eu vou fazer uma pergunta genuína, eu vou mostrar um interesse. Eu vou querer conhecer a outra pessoa e escutar. A gente tem uma grande dificuldade em escutar. A gente acha que está escutando, mas a maioria das vezes, quando a gente está falando com alguém, a gente já está pensando no que a gente quer responder. Ou eu já estou esperando a pessoa falar um negócio que eu não concordo para eu dizer que eu sei diferente. É muito difícil escutar genuinamente. Só receber, pá. Sem tentar achar uma vez que eu vivi uma coisa parecida. Não, só escutar a vez da pessoa, a experiência da pessoa. Todo mundo tem necessidade de ser ouvido. Então, quando a pessoa estiver ali falando com você, vai pro olho dela. O olho direito, então, que é o olho da conexão emocional, olha ainda ali para ele, para a pessoa se sentir ainda mais acolhida, no seu interesse. E a terceira coisa, a postura e o olhar de como eu posso contribuir. E aí é muito louco quando a gente entra nesse molde, porque rola uma aceleração de tempo absurda. E aí eu chego no WhatsApp. Porque desde muito tempo, esse ano eu voltei a ativar isso de todas as formas. Eu tô assim, ok, como eu posso ajudar? E aí, real, eu saio na rua com esse olhar curioso já, atento. E aí você começa a ver. Quando você tá procurando, você começa a ver. Seja na pressa ontem, eu carregando as flores, tentando achar lentilha para fazer o jantar, não sei o que.
eu vi o taxizinho estacionando, a senhorinha saindo do carro, antes da senhorinha pensar ou até ela realizar que ela mesma precisava de ajuda, eu já estava lá. E uma outra coisa, as pessoas estão tão endurecidas, elas têm tanta resistência em receber ajuda, que se você perguntar se a pessoa quer ajuda, ela vai dizer que não. Ela pode estar toda lá precisada, ela vai dizer que não. Então assim, aqui no Brasil que a gente pode chegar mais perto, né? Cara, só vem assim, dá um sorrisão, vem e já ajuda, sabe? Só vai. E aí, o negócio do WhatsApp e o ser prolixo. Quando a gente entra nesse molde mais acelerado, que é o que a gente está construindo aqui há 2 semanas, né? De ação rápida, de ser objetivo, falar o que precisa, não sei o quê, a gente começa a ficar um pouco impaciente até com as outras pessoas, se a sua frequência tá mais acelerada. Eu, então, que eu tô assistindo todos os audiolivros e lendo, não sei o que, não... O mundo real tá num outro tempo. E eu tô buscando mesmo uma aceleração de tempo. Mas enfim, eu recebi mensagem, não tenho problema com áudio no WhatsApp, principalmente das pessoas que são chegadas a mim, sabe? Eu recebo áudio numa boa, eu não acelero, principalmente se eu sei que não faz parte, que não é uma coisa assim que é parte do meu trabalho, que é uma partilha de alguém. Eu gosto de investir tempo, de estar com a pessoa. Mas eu sinto que a maioria das vezes a gente não passa informação. Outro dia, uma amiga que me manda poucas mensagens, então se ela mandou, eu já sabia que era uma coisa importante, não era meu aniversário, não era nada, e era um áudio de 3 minutos. E aí ela tá me dando todo um background, me contando uma história e não sei o quê. E eu ouvindo o áudio, eu só tava assim, ok, como eu posso ajudar? Porque você sente que a pessoa... Eu falei assim, ok, eu fiquei ali 3 minutos ouvindo com calma, mas assim, ok, como eu posso ajudar? Ok, como eu posso ajudar? Aí no final do áudio de 3 minutos que ela falou o que ela tava precisando. E eu falei assim, ufa, finalmente, sabe? Mas isso só funciona também quando as pessoas e o ambiente está nesse lugar, as pessoas já te conhecem. Eu outro dia saí assim no intervalo, que às vezes a minha agenda fica meio corrida dos atendimentos individuais, e eu tinha tipo 10 minutos de intervalo entre uma aula e outra, só deu tempo de descer, pegar uma água, fazer um xixi, e aí encontrei minha mãe, vi que minha mãe estava meio perturbada no meio do caminho. Eu falei assim, oi mãe, o que você quer? E aí ela começou a me contar uma história, né? E eu só tava assim, tipo, novamente esperando, ok, como eu posso ajudar? Aí, como eu não tinha tempo, eu falei assim, mãe, o que você quer? E aí eu não sei se é porque as pessoas não estão acostumadas à disponibilidade do outro e simplesmente, ok, vou te ajudar, não precisa me explicar. Eu não tô aqui pra julgar se é importante ou não, eu não tô aqui pra dizer se você precisa mesmo ou não, eu estou aqui para, ok, como eu posso te ajudar? Era pra fazer um pix pra alguém. E tipo assim, antes ela me contou todo um rolê de quando ela foi na rua, de não sei o que. Ok, é legal, se a gente estiver tomando um suquinho no final da tarde, estiver com tempo, show, mas se for na vida, como eu posso ajudar? Sabe, a gente cortar esse tempo, tirar um pouco, ao mesmo tempo que o encantamento com a vida inclui a gente ver uma flor. Eu sou uma pessoa que ama poesia, então acho lindo a pessoa falar, descrever o céu que tava rosa e a árvore que pareciam braços e não sei o que. A poesia pra mim também me remete muito encantamento. Mas aí a minha conexão só comigo mesma com o texto, que é uma coisa estática. No relacionamento com o outro, a gente pode poupar o tempo da pessoa. E eu vou fazer isso agora. Tudo isso que eu te dei 1 milhão de exemplos, eu simplesmente vou falar. Que pra gente aprender, os nossos olhos têm que estar curiosos. Que eu não devo perder o meu encantamento com a vida. Que a minha cabeça, ela tem vários drivezinhos instalados e isso pode ser legal. Mas os drives têm que estar corretos. Tem que fazer sentido. E hoje, no exercício, na sua tarefa desse dia de hoje, vê o quanto de energia você vai economizar se você for mais objetivo, de colocar só o que importa de informação, principalmente no fluxo das mensagens do WhatsApp. Será que não dá para ser mais... Esse exercício com coisas simples, que são as mensagens, ajudam a gente a ir construindo uma habilidade de como se a gente fosse aquelas máquinas que não trituram o suco, mas faz assim, e extrai só o suco da parada. A gente precisa disso porque o mundo está cheio de informação. Então, até para se conectar de fato com a fonte, com o que precisa, é indispensável que eu tenha essa capacidade de conseguir extrair ali o líquido da sabedoria de tudo que eu preciso.
e que eu me coloque à disposição de construir, de ajudar verdadeiramente, genuinamente o outro. Ok? Vamos para o nosso boot? Hoje eu vou fazer um boot um pouco diferente. Eu vou pegar nesse esquema de no que a gente se conecta com o outro, com as coisas. Eu uma vez fiz uma oficina de oração na Basílica Nossa Senhora de Lourdes e foi um negócio muito incrível, que tudo que eles ensinavam, tipo os vários tipos de oração, o antes de começar a ler a palavra, tinha um negócio de sentar, firmar os pés no chão e estar com a coluna ereta. E eu fiquei assim, uau, é o mesmo princípio da meditação no yoga. Sabe, começar a observar a respiração, parar, estar ali, deixar o que aconteceu no dia, o que vai acontecer na presença. Eu falei assim, que incrível. E esse livrinho, ele é muito curioso, que ele é tipo manual de oração mesmo. Tá escrito aqui. E aí eu vou te pedir para você se colocar na nossa postura vitoriosa. Inclusive, hoje à noite temos aula de yoga e o tema vai ser a potência do guerreiro. Da guerreira, não aquela guerreira que tá indo lá pra batalha, mas a que já voltou vitoriosa da guerra, que tá conectada com a fonte e se sente nessa potência. 7 horas da noite aqui. Então se coloca na postura vitoriosa, pés fincados no chão. Você que não vai estar segurando o livrinho, coloca aí sua mão na cintura, abre o peito, fecha os olhos. E já vai inspirando e expirando profundamente. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. O Senhor sabe todas as verdades do meu coração. E todos os dias, pouco a pouco, eu vou vendo, sentindo e vivendo todas essas verdades. Oração da manhã. Senhor, no silêncio desse dia que nasce, venho pedir-te paz, sabedoria e força. Hoje quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, humilde, suave e boa. Quero ver teus filhos por trás das aparências como tu mesmo os vês, para assim poder apreciar a bondade de cada um. Fecha meus ouvidos a toda murmuração, guarda minha língua de toda maledicência, que só os pensamentos que bendigam permaneçam em mim. Quero ser tão bem intencionada e justa que todos que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua bondade, Senhor, e faze que durante este dia eu te revele. Amém. Esfrega uma mão na outra, coloca um sorriso enorme no seu rosto, cobre seus olhos com as mãos, abre os olhos dentro das mãos, afasta as mãos, bora viver! E eu fico com esse óculos na cabeça, minha gente. Um lindo dia. Hoje estaremos aqui 7 horas da noite, nossa prática física de yoga, conectando na potência da guerreira. A guerreira não é a guerreira que está indo para a guerra, é a que já voltou vitoriosa. Lindo dia. Seguimos juntas amanhã, 7 da manhã. Estaremos aqui.